Este processo começa precisamente com este livro da Ana Ventura, Mudar, e que foi Prémio de Literatura Nacional em 2023, salvo erro. A Ana Ventura mostrou-me este livro. Este livro ressoou em mim de uma forma bastante forte e na altura pensei, este livro merecia palco. E o palco neste caso é uma forma também de espalhar a mensagem, porque este livro é sobre uma mensagem muito importante, que é a mudança. E a mudança a vários níveis, já vamos mencionar isso. Quando pensei em palco, pensei imediatamente na Madalena Wallenstein e na Fábrica das Artes. Pela natureza do projeto, pelo trabalho e consistência que a Fábrica tem feito ao longo de todos estes anos. Fui ter com a Madalena e a Madalena percebeu imediatamente a natureza do projeto e recebeu de braços abertos. Portanto, o projeto começa precisamente aqui. A Madalena, por sua vez, faz uma ponte maravilhosa com o Marco e com a Terra Amarela. Pensou imediatamente que seria a companhia que poderia fazer este projeto. E a partir daqui, digamos, estava lançado, os dados estavam lançados. Não sei se queres dizer mais. Nós recebemos este convite. A primeira análise que fazemos quando o Filipe nos liga é tentar pensar de que maneira é que o trabalho que a Terra Amarela já vinha desenvolvendo do ponto de vista artístico se ligava com esta proposta. Acho que a primeira camada, e que para nós foi mais clara, foi esta possibilidade de pegar num objeto que não é teatro, e isso é um bocadinho apanágio do que é o nosso trabalho. Como é que nós conseguimos chegar ao lugar performativo de uma linguagem com uma convenção tão dogmática como o teatro e desmontar aquilo que à partida são esses mesmos dogmas, e portanto receber um livro de ilustrações ou ilustrado para criar um objeto performativo de teatro, nós interessou-nos logo à partida por isso, porque não íamos trabalhar sobre um texto. Depois, este cruzamento com a possibilidade de um lugar multidisciplinar, ou seja, também mais uma vez ligado àquilo que temos vindo a fazer, como é que aquilo que nós criamos do ponto de vista artístico tem lugares muito distintos de apreensão, e o livro deixava esse lugar em aberto, ou seja, há num primeiro momento essa possibilidade da apreensão visual daquilo que é o trabalho da Ana Ventura e que ela nos propõe no livro, mas depois havia esta outra possibilidade, esta outra camada de encontrar a paisagem sonora da própria proposta da Ana. Nós aí acrescentámos a presença do Vasco Cerumanho, um ator surdo com quem trabalhamos há muito tempo, para trazer, por um lado, a língua gestual portuguesa para o espetáculo, mas mais do que isso, explorar um lugar de teatro físico, do visual vernacular, uma técnica muito particular da comunidade surda, que na verdade já temos vindo a utilizar tanto no Zoo Story como no Ricardo III. E então pareceu-nos óbvio que era uma possibilidade de continuar um trabalho que nós temos vindo a desenvolver, de recentrar aquilo que é para nós a prática teatral e de continuarmos a desafiar a encontrar esses espaços de convergência, às vezes de universos que nos parecem muito distintos, mas que a partir do momento em que nós nos dispomos a estar em conjunto a refletir sobre algo, criam novas gramáticas. E eu acho que isso para nós foi fundamental. Bem, há várias dimensões, eu diria, várias camadas, não é? Que esta peça por si envolve. Uma delas, obviamente, é a dimensão humana, é relacionada também com os grandes movimentos migratórios. Este processo de mudar pode implicar uma mudança interna, mas implica também uma mudança externa. Eu diria que para que haja mudança externa é preciso que haja uma mudança interna, que é a decisão, o momento da decisão. E este momento de decisão, enfim, também reverbera com um momento, todos nós já vivemos, de mudanças constantes. Se pensássemos na essência do Sapiens, o Sapiens é por natureza um animal social que vive a mudança constantemente. E nesta mudança muitas vezes caminhamos, como neste caso concreto, para outros países. É isto que acontece. Neste caso está descrito e sintetizado com duas cores. O amarelo, que representa a cor e a cultura do personagem principal, o azul, que representa a cor e a cultura do país para onde este personagem se dirige. Estas camadas, como eu dizia há pouco, acabam por estar presentes não só nesta dimensão visual,
que é óbvia, em termos de cenografia, mas também uma dimensão auditiva. Nós tivemos este cuidado, ao trabalharmos juntos, precisamente trabalhar para parte de um público que não ouve, não é? Um público surdo. Inclusive fizemos também uma residência aqui na Fábrica das Artes com uma escola... do Instituto Jacó. Exato. O que foi muito interessante também perceber as limitações, que muitas vezes não são óbvias para quem ouve, e a ausência delas também, muitas vezes. Portanto, houve aqui um processo de quebrar paredes que me ajudou, enquanto compositor, também a entrar nesse universo. E era precisamente sobre esse universo que queria falar, a dimensão sonora, onde, em conversa com a Madalena também, surgiu a possibilidade de trabalhar instrumentos de percussão. E a sugestão da Madalena, precisamente nessa altura, foi estes instrumentos que aqui estão atrás, são instrumentos da Indonésia, o bogan, e que trazem um elemento de estranheza para quem está deste lado do globo. E essa estranheza importa também, porque as fronteiras que nós atravessamos constantemente, muitas delas são fronteiras também auditivas. E o som e a música pode ser uma fronteira, porque é uma identidade cultural. Não é por acaso que, quando existem celebrações, e todos os povos têm essas celebrações, trazem a música para o seio dessa celebração. A música é uma identidade fortíssima. E, neste sentido, numa primeira instância, vamos sentir estranheza quando este instrumento entra. Num segundo momento, uma espécie de abraço desta sonoridade. E, no fim, já fazemos parte dela também. Pelo menos este é o objetivo com que temos trabalhado, e penso que vai ser frutífero. Sim, o espetáculo está constantemente a convocar uma comunhão, não é? Seja do ponto de vista da questão linguística, do lugar mais conceptual das imagens e daquilo que é a cenografia, da própria estrutura identitária dos instrumentos, seja a estrutura física ou cultural. Então, o espetáculo, na verdade, caminha a convocar as pessoas para se encontrarem, não é? Para se cruzarem. E o cruzamento, o encontro, tem estes períodos que o Filipe dizia, não é? Nós, quando nos encontramos com algo que não nos diz imediatamente alguma coisa, que nos parece distante, há um primeiro momento de reflexão sobre aquilo que nos está a acontecer. Depois há essa aproximação que gera uma espécie de adaptação ao universo, à gramática que se instala. E a partir daí o que acontece é que há uma fusão de todas estas coisas e nós, de forma inconsciente, passamos a viver nesse cruzamento e nessa interseção das línguas, das culturas, dos espaços. E o espetáculo é uma grande ode a tudo isso. É como é que nós nos encontramos a partir das diferentes identidades, sejam elas musicais, visuais, estéticas, linguísticas, físicas, e ao invés de nos repelirmos uns aos outros, não é? De nos entrincheirarmos para nos salvaguardarmos de alguma coisa, nos dispomos a estar, a ficar e a encontrar então esse outro lugar. E eu gostava de salvaguardar que fazer isso para um público mais jovem, agora, nos dias de hoje, para nós é fundamental. Como é que nós começamos desde cedo a pensar e a discutir e a agir sobre esta ideia da pluralidade, sobre esta ideia de que cada um de nós, cada cultura e cada país são singulares e irrepetíveis e que a grande riqueza de estar vivo, na verdade, é continuar a alimentar essa ansiedade de encontrar o que eu não vejo. E o espetáculo tem essa viagem poética, belíssima do ponto de vista de todos estes lugares que o Filipe mencionou, das linguagens artísticas, sempre com esta missão, se quiseres, de continuar a provocar esta grande ansiedade de descobrir. E daí o espetáculo é muito universal, porque ele, para além de ser apreendido a partir de lugares muito distintos, ele pode ser apreendido pelo lugar narrativo mais visual que tem das imagens, como pelo som, como pelo corpo hiperexpressivo do Vasco, mas, na verdade, essa pluralidade de possibilidades que nós temos de nos aproximarmos do objeto artístico é esse grande desejo de continuarmos a descobrir este prazer de nos encontrarmos com aquilo que é invisível. E isso torna o espetáculo muito universal. Nós podemos fazer o espetáculo em Lisboa, como no outro lado do mundo, ele é sempre apreensível, é sempre de quem o assiste, ele é pertença de quem vê. E isso deixa-nos muito felizes, porque acho que ele cumpre um objetivo artístico,
mas cumpre um objetivo político e isso deixa-nos satisfeitos, não é? Habitualmente a Terra Amarela tem esse processo da criação coletiva, no sentido em que cada pessoa que faz parte da equipa artística, seja o músico, seja a pessoa que faz o desenho de luz, seja a cenografia, aporta artisticamente alguma coisa e tem a liberdade e o tempo para trazer aquilo que é o seu ponto de vista sobre o espetáculo. E acho que aqui não foi diferente, acho que nós nos fomos encontrando todos os dias, sem pressão mútua, ou seja, nenhum de nós esperava que o outro chegasse com alguma coisa muito concreta, mas só com esta disponibilidade de chegar aqui. E quando chegávamos aqui, o Filipe trazia uma melodia, o Vasco trazia um desenho de gesto, eu trazia um rascunho de marcação, e fomos experimentando, fomos construindo com aquilo que ia surgindo deste encontro aqui na sala de ensaio. E isso, por um lado, dá uma grande liberdade a quem está presente de saber que cada dia é um dia de construção e que a questão do erro é algo que para nós não é importante, porque o erro faz parte desse processo de encontro. E, portanto, há uma chegada à sala de ensaio com uma grande disponibilidade e liberdade, porque, na verdade, vimos brincar, não é? Vimos experimentar sítios, espaços. E, por outro, também garante que o objeto que vamos criar é um objeto que verdadeiramente diz respeito e pertence a cada um de nós. Aquilo que trouxemos foi aquilo que verdadeiramente encontramos de relação com o que foi surgindo de matéria artística. E então acho que o processo foi muito sobre isso, sobre como é que nós chegamos implicados e vamos trocando experiências sobre aquilo que nos foi inquietando nestes dias que estivemos juntos para chegar a este momento final, que na verdade nunca é um momento final, ou seja, eu por norma acredito que o espetáculo não é o encerrar de nada. Acho que nós com o espetáculo vamos encontrar outros lugares e na verdade vamos sentir se calhar vontade de continuar a procurar outros desenhos para aquilo que vamos propor. E acho que ter isso como premissa do ponto de partida do lugar criativo é interessante porque nos deixa muito ativos na relação que temos com aquilo que estamos a fazer. Isso parece-me feliz. Estava a pensar nisso. Na linguagem navegação marítima há um conceito muito interessante que é o conceito de conhecença. Por exemplo, um farol numa costa pode ser uma conhecença, um marco, uma igreja, não é? Um farol, neste caso concreto. E o processo criativo, de certa forma, funciona dessa forma, que é, se cada um de nós for uma embarcação, um barco, a conhecença é o projeto artístico final. Portanto, nós dirigimos, apesar de virmos de rotas diferentes, dirigimos com essa convergência para esse sítio de encontro. E é isso. Portanto, esses encontros sucessivos são um processo de descoberta constante, em que muitas vezes adaptamos a nossa embarcação de forma a poder navegar ou de forma direta, muitas vezes com a corrente e deslocamos um bocadinho mais para o lado, mas sempre com o olho e com a conhecença à vista. Portanto, navegamos à vista, é um termo concreto, e o objeto final vai aparecendo à semelhança daquilo que acontece. A costa vai ganhando forma, exatamente, a costa vai ganhando visibilidade. O objeto artístico vai acontecendo. Já há alguns anos trabalho com teatro, mas também com cinema, e há aqui uma coisa essencial neste processo, e eu acho que o Marco pode concordar comigo também, que é, há sempre um respeito muito grande pelo trabalho uns dos outros. O objeto artístico final não é aquilo que eu penso, é a súmula do encontro coletivo. E o que tem acontecido é precisamente isso, sempre uma espécie de uma honestidade muito grande na forma de trabalharmos e de, em conjunto, chegarmos a esse objeto final. É de uma riqueza muito grande. Eu acho que o desafio é sempre encontrar o tempo suficiente para estar com cada um ou com cada uma destas propostas de forma verdadeiramente profunda. Não é propriamente o desafio técnico. A língua gestual está presente, mas na verdade o espetáculo tem muito poucas palavras. Porque a língua gestual também acumula um lugar muito mais do teatro físico e do visual vernacular do que propriamente a língua gestual como encontrávamos no Zoo ou no Ricardo III.
E isso também torna o espetáculo muito universal. Por outro lado, rapidamente chegámos à solução de a cenografia do espetáculo é uma casa onde são projetadas as imagens da Ana, que constroem uma dramaturgia que acompanha o desenrolar do espetáculo, e essas palavras que vão surgindo vão aparecendo nesse lugar de videoarte. Não trabalhamos com o que fazemos com mais regularidade, que é a questão do painel de legendas, porque nós pareceu-nos que a palavra tinha que estar num diálogo muito mais próximo com aquilo que é o lugar visual do espetáculo do que habitualmente acontece se tivéssemos que ter o dispositivo do painel de legendagem. Que nós também já encontramos outras alternativas. No último espetáculo que fizemos, o painel de legendagem está dentro de um grande balão de banda desenhada. Portanto, isso também não seria uma questão. Mas neste caso particular, do mudar, achámos que, existindo tão pouca a presença da palavra, que ela deveria dialogar de forma muito mais íntima e muito mais próxima com aquilo que é o trabalho de videoarte do Mário Mel Costa. Portanto, isso foi uma questão que ficou resolvida. E, na verdade, o que tu falas do desafio de ter uma pluralidade de relação com o espetáculo é algo que não é... que é refletido, mas que acaba por acontecer de forma muito natural, porque sendo a equipa tão plural na forma como está na arte, não é? Seja o Vasco através da sua cultura surda, o Filipe através da música, o Mário através do cinema, eu mais através do teatro e das artes performativas. Na verdade, só o estarmos aqui juntos já aportamos essa pluralidade. E, naturalmente, todos esses lugares foram se instalando, como o Filipe dizia, enquanto nos encontramos e vamos tentando levar o barco ou navegando nos nossos barcos para chegar a esse objeto final, vamos também trazendo estas questões e, pouco a pouco, elas vão aparecendo de forma muito natural no espetáculo. Eu acho que isso tem a ver com uma questão que para mim é fundamental na prática artística, que é a questão ética, não é? Que é, nós não impomos ou não procuramos maquilhar uma afirmação artística. Ela só pode acontecer se eticamente nos fizer sentido. E, portanto, naturalmente, essa pluralidade existe no coletivo artístico e ela naturalmente acrescenta-se ao espetáculo porque é a nossa ética enquanto pessoas, não é? Enquanto artistas. E eu acho que isso também nos facilita do ponto de vista de encontrar esses lugares heterogéneos, não é? Porque acho que todos nós sabemos qual é o nosso papel naquilo que é a nossa prática profissional e na nossa prática pessoal. E portanto, essa pluralidade chega naturalmente pela ética que cada um tem. Acho que é sempre esse desejo de encontrar qualquer coisa que nos liberte de um lugar onde às vezes nos vamos instalando do ponto de vista artístico, do fazer artístico, que eu costumo dizer que é um certo conforto que nos vai alienando. Então esse desejo de encontrar os outros lugares, as outras estéticas, é esta ansiedade de, cada vez que se arranca para o trabalho de uma proposta, é procurar qualquer coisa que nós não dominamos, não é? Que não está nas nossas mãos. Para mim, por exemplo, é uma novidade trabalhar em proximidade com um músico com as características do Filipe. O nosso trabalho com os músicos estava muito mais próximo de uma criação dentro da música digital e, de repente, vir trabalhar com o Filipe e entender o quão o trabalho dele acresce àquilo que temos vindo a fazer, para mim é uma revelação, é uma descoberta. Portanto, na verdade, temos mais 7 projetos para fazer em 2028. Mas esta ideia de que esses novos lugares vêm do desejo que nós temos de não nos instalar em coisas que já fizemos, em lugares pré-concebidos. E no processo de criação ter consciência desses novos lugares, que implica muitas vezes, do ponto de vista prático, contrariar questões que para nós na produção anterior tinham sido ou eram tidas como certezas absolutas. Esta questão de repente trazer um artista surdo e não ir trabalhar a língua gestual do ponto de vista mais conceptual da língua, da sua gramática, mas daquilo que um corpo surdo traz a um espetáculo que é visual. Isto para nós é um novo lugar, porque até aqui o nosso trabalho com a comunidade surda estava muito assente na questão da língua, das palavras, do gesto. E aqui o gesto existe, mas ele procura um outro sítio de expressão. O corpo surdo procura um outro sítio de expressão.
Então esses novos lugares, essas novas gramáticas são, na verdade, nós atirarmos o tapete a nós próprios e continuarmos à procura de processos de trabalho que nos empurrem a encontrar espaços artísticos que nos surpreendam a nós e que, de alguma maneira, também levantem questões para quem chega para ver o trabalho que vamos fazendo. Queres começar tu, Filipe? Sim, eu acho que há uma ponte direta também com o nosso trabalho, com o mudar, que é nós só verdadeiramente compreendemos o lugar do outro, ou melhor, só verdadeiramente compreendemos o nosso lugar compreendendo o lugar do outro. Seria mais isso. Eu estava a pensar nesta questão, como referias há pouco, é o lugar de cada um de nós que constrói todo este objeto final. Só a partir dessa compreensão de que o outro que não fala a minha língua, que não come a mesma comida, que não tem os mesmos deuses, que tem o seu lugar e tem a sua cultura igual à minha, só desta forma é que poderemos viver, enfim, em igualdade. Claro que é um conceito utópico, esta questão da igualdade, porque na realidade, desde a origem do Sapiens, nós sabemos que a igualdade nunca esteve realmente presente. Enfim, houve sempre povos que subjugaram outros, ou por questões relacionadas com o próprio território, com a alimentação, ou porque a tribo aumenta, ou porque a tribo diminui. Enfim, é um complexo sociopolítico complicadíssimo, na realidade. E, obviamente, também, quando pensamos nestes movimentos migratórios, e ainda hoje falava com um senhor, enfim, foi lá à minha casa arranjar uma parede, e falávamos sobre imigração. E isto é importante também para percebermos e sentirmos o pulso das pessoas que estão à nossa volta. E é interessante, da conversa simples que se gerou, uma das coisas que falámos foi precisamente os portugueses que saíram para emigrar. E, a partir do momento que compreendemos o nosso lugar no mundo, também podemos compreender o lugar dos outros no mundo. E todos estes movimentos, enfim, que obedecem a regras bastante complexas, não é, de interação, mas só assim é que poderemos realmente, enfim, chegarmos a um lugar, enfim, de paz e de encontro, acima de tudo de encontro. O mudar, enfim, são os nossos 10 cêntimos, digamos, para este encontro, mas a realidade é que muitas vezes, quando as sementes são lançadas, não sabemos as consequências delas. E neste caso esperamos que as sementes que brotarem, enfim, na vida das pessoas que vierem ver também este espetáculo possam crescer de uma forma frutífera e que possam também ecoar na vida dessas pessoas. Enfim, aqui, mais uma vez, a arte como agente salvador. Eu acredito nessa premissa. Eu, se pudesse mudar alguma coisa no mundo, revia o papel do ócio nas relações das pessoas e das sociedades. Acho que é desvalorizado. Tinha muita vontade de que o ócio tivesse mais prevalência do que esta ideia contemporânea do trabalho. Aquilo que me dá mais prazer, pensava nisso há pouco quando tu chegaste, aquilo que me dá mais prazer quando chego às salas de ensaio, aos espetáculos, verdadeiramente, é poder abraçar as pessoas com quem trabalho. E eu tenho o Filipe chega e abraçamos, e abraça a Madalena. E isso para mim é aquilo que eu levo de mais rico de ter vindo aqui fazer uma coprodução com a Fábrica das Artes. E isto está muito ligado à ideia do ócio, não no sentido passivo de dormir num sofá, mas nesta ideia de perder tempo a refletir sobre a nossa qualidade de vida individual e a nossa relação com os outros. Então, se alguma coisa me pudesse interessar a mudar o mundo, seria, se calhar, colocar o ócio num lugar muito mais valorizado do que a ideia de trabalho. Porque, na verdade, a ideia de trabalho é uma consequência para a qual nos empurraram para que o sistema todo funcione. Para podermos produzir comida, casas, armas. É isso que alimenta a máquina que nós próprios condenamos e que nós alimentamos. E não conseguimos fugir disso. Por mais desejo utópico que tenhamos, não podemos fugir disso. Portanto, se eu, de repente, tivesse esse poder de mudar alguma coisa no mundo, era implementar a ideia de que o ócio deve prevalecer sobre a ideia de trabalho para que possamos, de alguma maneira, voltar a um lugar iniciático de nos colocarmos à roda de alguma coisa, a conversar sobre uma pedra, sobre um pau, sobre como é que eu estou hoje, que temos vindo a perder de
de forma assustadora uma coisa tão simples que é vamos conversar sobre qualquer coisa. E não é qualquer coisa que vai gerar um produto, é qualquer coisa que se esgota naquela noite, mas que é ali que passamos o nosso tempo. Porque eu acredito verdadeiramente que não há possibilidade de conhecermos profundamente os outros, nem a cultura dos outros, nem o lugar dos outros, se não nos sentarmos para conversar com os outros. E, portanto, acho que aí o ócio nos daria essa possibilidade de... Eu hoje só quero ficar com o Filipe a falar sobre os barcos e a ouvir o que ele tem para me contar sobre aquilo que sabe de barcos. E sem a pressão de... Temos é que fazer um espetáculo. Que é ótimo na mesma, e venham ver. Mas acho que, tendo esse milagre nas mãos, acho que era isso que ia desejar. Muito obrigado. Obrigado a ti. Também.